Queridos amigos, é com grande alegria que estamos em mais um Evangelho Online, pelo Grupo Espírita Casa do Caminho, que se localiza na rua Estado de Israel, número 59, na Vila Mariana, em São Paulo, no Brasil. E antes de iniciarmos o Evangelho, é importante explicarmos um pouquinho sobre o mesmo, já que ele se divide em 4 partes. A abertura, que eu estou fazendo agora, é o momento de voltarmos para o nosso interior, de sentir o pulsar do nosso coração, de nos conectarmos. É o momento de chegarmos e nos abrirmos para aquilo que iremos receber, que será ofertado através da palestra, que é o segundo momento, que será uma exposição sobre o Evangelho de Jesus, para que possamos assimilar os ensinamentos e procurar vivenciar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Já a terceira parte é o momento das vibrações. É o momento, então, que temos a oportunidade de nos doarmos e doar a quem nos vem à mente, através do pensamento, das energias amorosas e acompanhando mentalmente conforme forem proferidas. E, por fim, o encerramento, que é o momento da gratidão, de estarmos abertos aos nossos benfeitores espirituais, por receber todo o envolvimento do Evangelho, que foi feito com amor e carinho, e que nos traga, ou para que nos traga, confiança e esperança para o nosso dia a dia. As 4 partes, então, nos dão primeiramente a conexão, a abertura. Na palestra é o momento de recebermos. Depois, o terceiro momento, então, as vibrações, é o momento de doarmos. E, por fim, o 4º momento, o encerramento, é o momento de nos conectarmos na gratidão por recebermos. Então, já que está claro esse primeiro momento, vamos procurando uma posição confortável, fechando os nossos olhos e respirando profundamente, nos conectando a toda a equipe espiritual que já está presente em nossos lares, elevando mentalmente o nosso pensamento à nossa querida casa, ao nosso salão principal, que sempre nos acolheu tão bem, e com ela em nossa mente, vamos nos ligando a toda a equipe de mentores espirituais, comandada por Itaporã. E assim, aos nossos mentores, vamos elevando ainda mais o nosso pensamento, nos unindo em coração, até o nosso irmão Jesus, pedindo sua bênção em nosso Evangelho e em nossa semana. E uma bênção especial ao nosso querido amigo Carlos, que trará as palavras do Evangelho de Jesus no dia de hoje. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Sejam bem-vindos a mais uma reflexão do Evangelho de Jesus. Hoje será sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Buscai e Achareis, que é semelhante a Pedis e obtereis, bater-se-á, a porta vos abrirá,
que é ajuda-te que o céu te ajudará. A nossa reflexão é sobre o ensinamento de Jesus, que diz que qual o pai, quando o filho lhe pede pão, lhe entrega uma pedra, ou o filho lhe pede um peixe e o pai lhe entrega uma serpente. Então ele fala que se nós, que ainda não somos bons, não fazemos isso com os nossos filhos, quem dirá a Deus, o nosso Pai, que entregará a nós a melhor dádiva desde que nós a peçamos. Essa passagem ajuda que o céu te ajudará, ela faz uma reflexão no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a importância do trabalho. Nós, seres humanos, se nós fizermos uma reflexão, nós veremos que desde a época das cavernas até os dias atuais, quanto a humanidade cresceu em conhecimento, em tecnologia essa que nos proporciona essa reflexão, cada um em seu lar, e outras coisas mais, pesquisas, né, de medicamentos, de equipamentos para melhorar a qualidade de vida, a nossa saúde. É isso que nos diferencia dos nossos irmãos animais, né? Nós temos a inteligência, e a inteligência sempre foi utilizada em busca do progresso. E o progresso se dá através do trabalho, né? A gente costuma dizer, né, uma coisa popular, que o único lugar onde o progresso vem antes do trabalho é no dicionário, porque sempre o trabalho é que vai levar ao progresso. Tem uma mensagem muito bonita de Joana de Ângeles, né, que foi trazida através da psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco, chama Arar é Orar. E um trechinho dela nos diz mais ou menos assim: um sacerdote passava pelo campo, onde havia um lavrador atuando numa gleba. E o sacerdote convida o lavrador a vir a orar, né? Largue aí e venha orar comigo. E o trabalhador do campo, o que ele responde ao sacerdote? Eu não posso, porque eu estou arando. E o sacerdote então faz uma reflexão, e ele chega à conclusão que arar é orar. Ou seja, o trabalho é uma oração, é uma atividade que enobrece o ser humano e que proporciona a todos nós, né, uma qualidade de vida ou até mesmo a sobrevivência. No caso desse exemplo, dessa mensagem que a Joana de Ângeles nos trouxe, né, o trabalho no campo mantém, né, a alimentação que todos nós necessitamos. E então ele, ainda nessa mesma mensagem, né, a Joana de Ângeles, o que ela nos fala? Nunca um trabalho sem oração e nunca uma atividade sem prece. O dia que a humanidade se conscientizar da importância da oração, o mundo será totalmente diferente. Porque a oração é a melhor forma de entrarmos em contato com os espíritos superiores, com o Criador, com todos aqueles que querem nos auxiliar e se encontram no plano espiritual. Tem um livro muito interessante, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, chamado Cartas de uma Morta, do Espírito Maria João de Deus. A Maria João de Deus foi a mãe do nosso querido Chico Xavier. Ele psicografou a própria mãezinha. E nesse livro, um dos capítulos lá fala sobre a oração. Então relata a Maria João de Deus que ela estava olhando para o nosso planeta Terra, junto com outro benfeitor espiritual, e ela vê que alguns fios muito tênues saem do nosso planeta em direção aos céus. Alguns se elevam a grandes altitudes, outros nem tantos, e ela fica intrigada com aquilo, e ela pergunta: o que são esses fios que saem, né, esses fios luminosos que saem do planeta Terra? E o benfeitor explica a ela: são orações que estão sendo efetuadas. Quanto mais amor está sendo colocado na oração, mais ela atinge as regiões superiores. E ele fala assim: procura se fixar numa, escolha uma qualquer e se fixe numa desses fios tênues, né? Então ela escolhe um fio que estava ascendendo a regiões muito elevadas, e ela então ela observa que uma mãe ajoelhada na sua casa
orava mais ou menos da seguinte forma, dizendo: Senhor, se a mim e aos meus filhos faltam as coisas materiais, não me deixe faltar a sua misericórdia. E ela se comove, a Maria João de Deus se comove com aquela prece daquela mãe que pedia, né, auxílio ao Criador. E ela então ela emite vibrações de paz, de segurança, de confiança àquela mãe que orava com tanto fervor. E ela percebe imediatamente que os olhos daquela mulher que orava se ganham um brilho radiante e a paz se faz presente no coração dela. Veja a importância da oração. Ainda nesse mesmo livro, né, Maria João de Deus nos diz que todas as orações, sem exceção, todas elas são interceptadas por equipes do plano espiritual, verificando o que está sendo solicitado. E eles analisam, né, se há necessidade, ou se há o mérito, né, ou se não há uma interferência no livre-arbítrio das pessoas do que pode ser atendido. É mais ou menos algo semelhante assim. Muitas vezes nós estamos numa oração fervorosa, com muito amor, pedindo algo que nós achamos que será o melhor para nós. Mas os benfeitores, quando interceptam, verificam se aquela oração que está sendo efetuada, se ela for atendida, não será bom para nós. Por exemplo, né, se alguém está orando com muito amor, com muito fervor, pedindo para ganhar um dinheiro para ajudar familiares, necessitados ou o que seja, ao interceptarem essa oração, os benfeitores verificam que se aquela pessoa ganhar aquele dinheiro, ela se tornará egoísta, materialista, talvez o pouco que ela faça hoje ela deixará de fazer, se afastará das famílias. Então eles verificam que não é o bom para aquela solicitação que está sendo feita. Então nós temos que ter consciência que tudo é lícito pedir, como nos diz Jesus, né? Pedis e obtereis, bater-se-á, a porta vos abrirá. Mas entender que vai chegar até nós o que for melhor para nós. E muitas vezes nós estamos nas nossas orações, com muito amor, com muito fervor, né, pedindo algo que nós achamos que vai ser bom para nós, mas que na realidade nos prejudicaria. Jamais eles vão fazer chegar até nós alguma coisa que vá nos prejudicar. Pelo contrário, eles querem que nós cresçamos, que nós aprendamos, que nós possamos ser os braços materiais da espiritualidade enquanto encarnados no planeta, levando um sorriso, uma palavra de esperança, um abraço fraterno para aqueles nossos irmãos que se encontram em situações delicadas, em situações desesperadoras. Então, que nós sejamos, né, esses elementos de ação enquanto encarnados, para que nós possamos disseminar os ensinamentos de Jesus, né, o seu amor para com todos nós e o que ele nos traz, o amor ao próximo. Eu falo assim que na matemática do amor, quando nós dividimos, nós estamos multiplicando. Quando nós doamos, nós estamos aumentando. Porque tudo que nós oferecemos ao próximo, além de minimizar a dor desse próximo, é um bálsamo para nós. Jesus, no seu Evangelho, nos traz isso. O que ele nos diz? Digno é o trabalhador do seu salário. Não está falando de nós trabalharmos profissionalmente, ganharmos o nosso dinheirinho para as coisas materiais, que é muito necessário. Mas, principalmente, tudo aquilo que nós fazemos em benefício do próximo, nós estamos trazendo para nós o nosso salário espiritual, qual seja a paz interior, a serenidade, a confiança, a esperança, a elevação do nosso espírito através do amor ao próximo. Então, que nós possamos cada vez mais, né, atuar sempre com esse pensamento de tudo aquilo que nós estendemos para os nossos irmãos, nós estamos sendo os grandes beneficiados. E isso é muito importante, porque um dos objetivos de estarmos encarnados é aprendermos cada vez mais, como foi dito já no início, né, o nosso progresso. Não só o progresso da humanidade, o progresso material, que é muito importante, mas principalmente o nosso progresso espiritual. E o que nós aprendemos com os benfeitores espirituais?
Quanto mais evoluído é o espírito, mais ele quer fazer em benefício do próximo. O livro Nosso Lar, de André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, nos traz passagens maravilhosas, muitos ensinamentos. Um deles diz que a ministra veneranda seria homenageada pelo tempo que ela atuou em benefício do próximo sem férias. Algo em torno de 200 anos, se não me falha a memória. 200 anos do nosso tempo terrestre trabalhando em benefício do próximo, sem um dia sequer de férias. Ela até ficou constrangida porque ela não queria ser homenageada, que ela disse que ela só fazia a obrigação dela. Olha que grande exemplo para nós. Jesus, no seu Evangelho, também nos traz isso, quando ele nos diz que o Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Ele está junto a nós diuturnamente. Muitas pessoas às vezes falam, mas quando é que ele vai voltar? Eu digo assim, ele não vai voltar porque ele não partiu. Só volta quem foi embora. Ele não foi embora. Ele está junto a nós, né, nos acompanhando. Ele quer o nosso bem, ele quer a nossa evolução, ele quer a nossa felicidade. É que muitas vezes o nosso foco deixa de ser o foco espiritual para ser o foco material. Então nós é que nos afastamos dele. Mas ele nos disse, no seu Evangelho maravilhoso, onde 2 ou mais estiverem presentes, eu lá estarei. Ele não falou 2 encarnados, porque às vezes eu pensava assim, né? Mas não adianta então eu fazer a minha oração sozinho, né? Mas ele nunca disse 2 encarnados. Onde 2 ou mais estiverem presentes, eu lá estarei. Então, nós estamos sempre em ligação com o nosso mentor, com aquele espírito que foi designado, né, a olhar por nós, para que nós tenhamos o sucesso programado nesta encarnação. Então, nós nunca estamos sozinhos. Podemos estar sozinhos fisicamente, mas espiritualmente nunca estamos sozinhos. Então, lembrando, né, pedis e obtereis, bater-se-á, a porta vos abrirá. Nós temos todas as ferramentas à nossa disposição para que nós tenhamos uma encarnação de progresso, para que nós tenhamos uma encarnação de auxílio ao próximo, minimizando a dor daqueles que estão passando por um aprendizado muito dificultoso, seja em relação às coisas materiais, seja em relação às coisas espirituais. E não custa nada, um sorriso, uma palavra de esperança, uma vibração, como nós teremos daqui a pouco, né, após a nossa reflexão, onde as vibrações é um momento de amor, onde todos nós nos tornamos trabalhadores da seara de Jesus. Nós vamos mentalizar as vibrações quando elas forem proferidas, desejando do fundo do nosso coração, com todo o nosso amor, que elas se concretizem, com que elas se realizem. E assim, nesse momento, nós somos trabalhadores da seara de Jesus. Então, que nós possamos nos conscientizar, tudo nos foi dado pelos ensinamentos do Mestre Jesus. Que nós possamos cada vez mais absorver esses ensinamentos, internalizá-los no nosso coração e vivenciá-los no nosso dia a dia, porque assim nós seremos muito mais felizes e faremos felizes todos aqueles que convivem conosco. Que Jesus nos abençoe na nossa dedicação, no nosso esforço, no nosso trabalho, para que cada vez mais nós deixemos, né, um pouquinho melhor aqueles que estão à nossa volta, com todo o nosso amor e com todo o nosso carinho. Que Jesus nos abençoe no nosso propósito, hoje e sempre. E agora, queridos amigos, é chegado o momento de nossas doações. Porque vibrar é doar, doar amor pelo nosso pensamento elevado. E assim, respirando calma e profundamente, e acima de tudo, irmanados no profundo sentimento fraterno. Então vibremos paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do planeta, vibremos sabedoria, responsabilidade e amor. Sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o planeta. Muita fé e proteção espiritual a todos os brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma.
compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Amparo e proteção às crianças e aos idosos, discernimento aos jovens. Vibremos sustentação para o Grupo Espírita Casa do Caminho, seus trabalhadores e obras sociais. Proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer suas dificuldades e para todos os necessitados que agora nos vêm à mente. União para todos os núcleos familiares, harmonia para os nossos lares. Vibremos equilíbrio e força, luz, coragem e perseverança para todos nós, e que se fortaleça em nossos corações o amor do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. E assim, concluindo o nosso Evangelho de hoje, é chegado o momento de mais uma vez agradecermos ao Pai, ao Mestre Jesus, aos Espíritos de Luz, em especial ao nosso dirigente Itaporã. Rogamos ao Mestre Jesus para que possamos assimilar os ensinamentos trazidos pelo seu Evangelho e colocar em prática as lições recebidas. E com a oração que Jesus nos deixou, encerramos os trabalhos de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus.